Rufem os tambores porque temos Mercado da Bola. Esse é o momento que você se atualiza sobre todas as novidades sobre transferências do futebol brasileiro e europeu. E nessa época do ano temos tantas transferências que de um dia para o outro já surge uma informação nova que meio que quebra a informação do dia anterior. E nos Refute, como você bem sabe, futebol é prioridade. Você fica totalmente informado sobre tudo que está acontecendo no futebol. E não é de hoje, você sabe, e fica por dentro de tudo, até porque 2026 é um ano mais do que especial porque temos ela mesma, Copa do Mundo. Mas enquanto a Copa não chega e nem as vésperas chegam, vamos pro futebol mesmo, né? Porque você tem seu time europeu, seu time brasileiro, talvez europeu, mas brasileiro com certeza. Então vamos para todas as notícias. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos direto ao ponto. E a gente começa o Mercado da Bola falando na possibilidade do Thiago Almada ir pro Palmeiras. O Thiago tem salário de 40 milhões de reais no Atlético de Madrid. O Palmeiras quer Thiago Almada e defende o Atlético e segundo o Capolodi, ele recebe 40 milhões de reais por temporada. E deve sair por 125 milhões de reais se quiser mudança. Thiago Almada, que defende as cores do Atlético, voltou a ser assunto nos últimos dias. A UOL trouxe a informação que o Palmeiras entrou na disputa por ele, colocando como um dos principais alvos. No momento, o desempenho do meia ofensivo não é de extremo destaque, mas os 2 gols e uma assistência que marcou em 16 jogos pelo time espanhol até aqui foram suficientes para chamar a atenção dos clubes. Almada possui passagens pelo futebol argentino, brasileiro, francês, espanhol e americano. Alta rodagem, revelado pelas categorias de base do Vélez, onde permaneceu por 3 temporadas e depois foi para o Atlanta United dos Estados Unidos, ele vem se destacando pelo mundo. No time da MLS teve uma das suas principais temporadas, já que em 2023 marcou 13 gols em 35 jogos, além de 17 assistências. Beleza que era a MLS, mas aí veio pro Botafogo após 3 temporadas no Atlanta, onde ficou somente numa temporada no Fogão. Na equipe, com 26 jogos, deu 3 gols e 2 assistências, mas os números não contam que ele foi fundamental para a conquista da Libertadores. Logo na sequência, emprestado ao Lyon, na filial do John Textor, onde atuou em 20 jogos, com 2 gols e 4 assistências, anunciado pelo Atlético no meio de 2025. Para uma possível transferência, o clube espanhol de Simeone definiu que não quer um empréstimo do Thiago Almada, mas uma saída definitiva. Isso se o próprio atleta manifestar o desejo de sair, de acordo com o jornalista argentino Gaston Edu. Sobre o salário, ele recebe quase 800 mil por semana em reais e 40 milhões por temporada, segundo o Capolodi, caso o Palmeiras ou qualquer outro clube queira anunciar. Por isso, o clube espanhol deve pedir ao mínimo 20 milhões de euros ou 50% dos direitos econômicos para abrir negociação pelo meia argentino de 24 anos, ainda segundo a fonte. Rodrigo surpreende e encaminha a saída do Real Madrid, diz Jornal Sport. O atacante pode definir que o melhor caminho é mesmo deixar o Real e se colocou no mercado em busca de um novo agente para intermediar a saída. O Sport informa que Rodrigo decidiu deixar o Real Madrid. A decisão foi tomada meses atrás e não há mais volta. O atacante, junto com seu pai, aprendeu com os erros do passado, que impediram a saída para outros grandes clubes. A nova estratégia foi definida pelo atleta. Primeiro, encontrar um novo agente para intermediar a saída. Nesse momento, Rodrigo não tem um empresário e há grandes interessados. Reuniões estão acontecendo. O próximo passo para o Raio será assinar com um novo clube e de grande prestígio europeu. Internamente, o Real avalia ele em aproximadamente 100 milhões de euros. O possível destino do Rodrigo aponta para a Premier League. Na França, o PSG tem condições de arcar com o valor do camisa 11, mas a relação com o Real Madrid não é das melhores. Rodrigo não vê o Bayern de Munique com bons olhos e Arsenal, até City, são considerados os favoritos, com o Liverpool também na rota, principalmente porque Rodrigo e Liverpool quase fecharam um acordo nessa última janela. Se dependesse do atleta, ele deixaria Madrid agora mesmo na janela de janeiro. No entanto, a tendência é que a saída seja oficializada no verão, após a Copa do Mundo. A reportagem espanhola completa dizendo que o Vinícius Júnior também pode deixar Madrid no fim da temporada. O camisa 7 não está feliz após receber vaias no Santiago Bernabéu na partida contra o Sevilla. E o Rodrigo, há muito tempo, vem sempre naquela novela de saber se vai ou não pro Real, vai ficar, vai sair. O fato é que essa novela voltou a pegar fogo e os próximos capítulos serão imperdíveis.
E tem notícia do melhor do mundo. Ousmane Dembélé rejeita a alta quantia anual e dificulta renovação com o PSG. Dembélé virou assunto principal no dia em Paris. Depois de ganhar a Bola de Ouro em 2025, o atacante esperava a valorização pesada. O PSG ofereceu aumento, mas a primeira proposta não agradou ao jogador. Os dirigentes colocaram na mesa um salário anual de 30 milhões de euros. Para a maioria dos atletas, esse montante bastaria. Entretanto, o staff do camisa 10 queria sinal claro de que ele virou protagonista absoluto e incontestável. A exigência dos representantes é ousada: 60 milhões de euros por temporada, praticamente o dobro do que foi oferecido. Eles argumentam que prêmios individuais elevam receitas de marketing e que o clube lucrou com a recente conquista da Champions League. E do lado parisiense, é óbvio que há cautela. O PSG tenta conter a folha de salário depois das eras Neymar, Mbappé e Messi. A ideia é evitar desequilíbrio, mantendo para reforços e para cumprir as regras do fair play financeiro. Fontes próximas às conversas apontam que as reuniões foram curtas e tensas também. Ousmane participa deixando seus agentes conduzindo o ritmo. Mesmo assim, o jogador reforça que quer ficar, desde que se sinta valorizado como nome principal do projeto. Especialistas em finanças lembram que, embora o PSG possua donos abastados, a UEFA vigia cada centavo gasto. Salários muito altos viram multa ou corte de vagas europeias, algo que o clube não quer mais repetir. Enquanto isso, torcedores se dividem. Parte aplaude a audácia do ídolo Dembélé e pede pagamento imediato. Outra acha a pedida exagerada e teme que novos talentos sejam preteridos para bancar um único salário só mensal. As partes marcaram uma nova rodada de diálogos para fevereiro. Até lá, analistas acreditam em jogo de espera. Se outro gigante europeu aparecer com oferta, o PSG pode ceder. Caso contrário, tentará convencer o Dembélé a recuar e ficar mais humilde. E do Paris Saint-Germain vamos para o Liverpool, já que os Reds encaminham renovação com Dominik Szoboszlai. Segundo o Care Offside, o Liverpool chegou a um acordo de princípio para a renovação de contrato do Dominik Szoboszlai. As conversas avançaram nas últimas semanas e indicam desfecho positivo para a permanência do meio-campista em Anfield. O jogador húngaro vinha sendo acompanhado por clubes de peso da Europa. Real Madrid e Bayern de Munique monitoravam a situação, mas a tendência atual é de continuidade na Inglaterra. Com o entendimento encaminhado, o Liverpool se antecipa ao mercado e trabalha para garantir a estabilidade do elenco. A diretoria deu o atleta como parte crucial do projeto esportivo. De acordo com o portal britânico, havia interesse concreto de Real Madrid e Bayern na contratação de Szoboszlai. Mesmo sem propostas oficiais confirmadas, o cenário levou o Liverpool a agir imediatamente. O contrato atual do meio-campista vai até 2028, o que não gerava urgência imediata por renovar. Ainda assim, o clube optou por se proteger diante do assédio externo. A estratégia Red vai muito além do mero vínculo, vai reforçar também o jogador a ter mais confiança no projeto esportivo do clube e se sentir mais importante lá. O movimento visa dar segurança ao planejamento para as próximas temporadas. Não está totalmente claro se Szoboszlai era uma prioridade para o Real ou para o Bayern, mas havia muito interesse sim. O Liverpool, por sua vez, sempre demonstrou a intenção de manter o jogador no seu elenco. Com um acordo de princípio encaminhado, a expectativa é de que Szoboszlai siga no clube vermelho. E saindo do Liverpool para o Corinthians, a Lazio faz proposta muito alta por Yuri Alberto. O Corinthians recebeu nova proposta pela venda do Yuri, um dos principais atacantes do futebol brasileiro na atualidade. O jogador é alvo de mais um clube. Apesar dos constantes rumores envolvendo a Roma, outra equipe avançou com oferta e, por sinal, é rival. Vai ter briga de rival pelo Yuri Alberto, pois de acordo com o apresentador Benja, o Benjamin Bach, a Lazio entrou na disputa e enviou proposta oficial ao time paulista. Os valores são de 24 milhões de euros e se aproximam da casa de 150 milhões de reais convertidos para o Brasil. A proposta foi alta. A oferta teria chegado à mesa do timão nas últimas horas por Yuri. Até o momento, ainda não há definição por parte do time paulista e sempre fez jogo duro pela saída dele. De acordo com Benja, essa já é a terceira ou quarta proposta que chegou pelo jogador. Yuri Alberto sempre foi um nome muito bem avaliado no futebol europeu. Antes de se tornar alvo dos italianos, o artilheiro do Corinthians também já havia sido procurado por times da liga inglesa. Em determinado momento, até o Wolverhampton chegou a se interessar. A Lazio está em busca de mais uma opção para o ataque após a saída do Tati Castellanos, que se transferiu ao futebol inglês para atuar no West Ham. Castellanos era um dos principais alvos inclusive do Flamengo,
mas o time inglês acabou levando a melhor na disputa. Pelo clube italiano, no primeiro semestre, o jogador argentino participou de 12 jogos, contribuindo com 2 gols e 3 assistências. Já voltando pro assunto do Yuri, ele por sua vez encerrou o ano de 25 como o principal artilheiro do Corinthians. Campeão do Paulistão e da Copa do Brasil, o jogador de 24 anos disputou 58 jogos pelo clube com 22 participações em gols. Apesar de ainda não ter tomado decisão nenhuma, o timão já monitora o mercado e com isso já está se precavendo caso o Yuri realmente deseje sair. E vamos para o Manchester City. Antoine Semenyo já foi anunciado como novo jogador Citizen e terá um número diferente a partir da segunda metade da temporada 25-26 do futebol europeu. O atacante vai utilizar a camisa 42 quando entrar em campo para disputar jogos pelo Manchester City. Ele usava o número 24 pelo Bournemouth e, no entanto, tal numeração está atualmente com o defensor croata Joško Gvardiol. Semenyo não vê problemas, foi meu primeiro número no Bristol City quando assinei o contrato e sempre ficou comigo, era 42 ou 24, e como o 24 não estava disponível, voltei ao meu primeiro número, essa foi a inspiração, explicou o futebolista ganês em entrevista concedida ao site oficial dos Citizens. O Manchester City também destacou que o número 42 é histórico, isso porque Yaya Touré também utilizou a numeração. Ele defendeu o clube por 8 temporadas e o Marfinense conquistou 3 títulos de Premier League, 3 Copas da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra. Já voltando para o Semenyo, o ganês é um atacante que joga pelos lados. O técnico Pep Guardiola tem diferentes jogadores no elenco para escolher quem deve ocupar as posições, sendo o brasileiro Savinho uma delas. Doku, Foden e Cherki também são opções. O Bernardo Silva joga no meio campo com maior frequência, contudo, também já atuou pelo lado na carreira. Semenyo aceitou o desafio. Entrar num clube como esse e conhecer os jogadores que já atuaram na minha posição vai ser excelente. Quero ser um daqueles caras que alcançaram os melhores números ao fim da temporada. Semenyo concluiu: quero fazer parte da equipe. Você quer ganhar troféus e quer estar com os melhores do mundo. A percepção é simplesmente estar envolvido. Agradeço por isso, disse Semenyo, que quer ir para o City não apenas para ser reserva, ele quer conquistar seu espaço e acha que é perfeitamente possível. E geralmente eu vou de um time para o outro, mas eu continuo no Manchester City porque o City anunciou nessa sexta a contratação do Semenyo e quer agora outro cara. O time prepara a investida não por um atacante, mas pelo zagueiro Marc Guéhi, do Crystal Palace. De acordo com informações do Daily Star, o time de Pep Guardiola se prepara para antecipar a concorrência e oferecer 30 milhões de libras pela contratação imediata do defensor da seleção inglesa. Guéhi vem sendo alvo dos maiores times do mundo, como o Real Barça, Bayern, Arsenal e Liverpool, e por sinal, ele já havia demonstrado interesse em ir mesmo pro Liverpool. Quase que a transferência aconteceu, só que no finalzinho da linha, o Crystal Palace na última janela acabou pisando o pé no freio e ele não foi pro Liverpool. Para evitar a disputa ferrenha contra os demais gigantes europeus, a diretoria do City estuda antecipar a contratação do jogador e, para isso, prepara essa oferta considerada irrecusável pro Crystal Palace. Considerando e questionado sobre a chance de perder seu principal zagueiro, agora em janeiro, o Oliver Glasner, técnico do Palace, admitiu que a possibilidade existe desde que uma boa oferta seja feita. Ele disse: pode acontecer, não sou ingênuo, sei que se chegar uma grande oferta e o Mark quiser ir, isso vai acontecer. Vamos pensar que eu tenho um carro legal, mas preciso de um dinheiro porque tá frio e a janela da minha casa tá quebrada. Alguém faz uma oferta maluca, não quero vender meu carro, eu amo meu carro, mas também não quero congelar. Ou seja, ao que ele disse, se o Guéhi vê uma proposta boa, é difícil ele ficar no mesmo lugar. É porque, por mais que ele fique feliz, se tiver uma proposta mais vantajosa, com um projeto esportivo melhor, ele vai sair. E bem, convenhamos, comparando o Palace com o City, o projeto Citizen é melhor. Então, pela metáfora do técnico alemão, já deu para perceber que Guéhi pode sim se transferir. E se o Liverpool perder, certamente é de se lamentar o jogador, porque Guéhi é um excelente zagueiro. E mantendo o assunto da Premier League, segundo informações divulgadas pelo portal Give Me Sport, o Tottenham apresentou a proposta de 26 milhões de libras para contratar Paquetá do West Ham. O clube londrino entrou oficialmente na disputa pelo meio atacante brasileiro na janela. Pois é, a movimentação acontece em um momento delicado no West Ham na temporada. A equipe vive campanha negativa na Premier League e está ameaçada pelo rebaixamento. Diante desse cenário, a diretoria dos Hammers avalia mudanças no elenco. A possível saída de Paquetá passou a ser considerada como parte do processo.
Apesar de ter marcado 5 gols em 19 jogos na temporada, o desempenho geral de Paquetá não convenceu a torcida do clube inglês. O rendimento abaixo do esperado aumentou especulações sobre seu futuro. A expectativa do mercado é de que o brasileiro busque um novo destino em breve. Tanto o jogador quanto o clube enxergam a possibilidade de mudança como recomeço. Paquetá tem contrato com o West Ham até o meio de 2027. Mesmo com vínculo vigente, o cenário esportivo do clube influencia diretamente nas decisões. Além do Tottenham, o Flamengo também monitora a situação de Lucas Paquetá. O meia foi inclusive revelado pelo clube carioca e mantém vínculo afetivo com a equipe brasileira. Ainda assim, a investida do Tottenham oferece a Lucas a chance de seguir na Inglaterra e na Europa. Esse fator pesa na análise do staff do atleta. Quem também renovou seu contrato foi Bukayo Saka. Ele renovou com o Arsenal e assina até 2031. O Arsenal chegou a um acordo para renovar com Saka, considerado o principal jogador do elenco atual. A negociação foi tratada internamente como a contratação da temporada, conforme disse o Team Talk. Inclusive, a diretoria vem apostando na manutenção de seus principais talentos após montar um dos elencos mais profundos da Premier League. A estratégia tem como objetivo encerrar a espera de mais de 20 anos pelo título inglês. Desde a chegada de Andrea Berta ao cargo de diretor esportivo, o clube intensificou o trabalho para assegurar novos contratos. Jogadores como Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis Skelly e Nwaneri já renovaram seus vínculos de acordo com o Team Talk, mas apesar das várias renovações, a mais importante envolvia o Saka. O atacante é descrito como o grande talismã do elenco, visto que o clube considerava essencial garantir sua permanência para a continuidade do trabalho do Arteta. Com isso, após meses de negociações, um acordo oficial foi finalmente alcançado. A informação foi revelada por David Ornstein do The Athletic. Bukayo Saka renovou seu contrato com o Arsenal por mais 5 anos, com melhorias em suas condições. O jornalista também acrescentou que o jogador tinha contrato até junho de 2027, mas as conversas avançaram para uma extensão mais longa. Sendo assim, ainda de acordo com Ornstein, o novo vínculo vai manter o jogador de 24 anos no Arsenal até o verão europeu de 2031. O acordo foi tratado como um grande impulso para a equipe, segundo o Team Talk. Além disso, antes da renovação, Saka recebia cerca de 195 mil euros por semana. Agora o valor deve subir para aproximadamente 300 mil euros semanais. O novo salário fará dele o mais bem pago do elenco atualmente. E se nenhum time brasileiro tomar cuidado, vai perder o John Arias, porque o Besiktas agora abre conversas para trazer o colombiano. O clube turco é o mais novo interessado no Arias. Os turcos inclusive já abriram primeiro contatos com os Lobos, juntamente com o staff do atleta, para entender as condições de contratação. O iminente rebaixamento do Wolverhampton deve abrir margem para a saída de Arias no final da temporada. Mesmo que os ingleses tenham se recuperado, a situação na Premier League é crítica, uma vitória em 21 jogos. A informação do interesse do Besiktas em Arias é do jornal Sabah, da Turquia, repercutido na imprensa inglesa pelo portal Sport Witness. O colombiano não tomou decisão nenhuma agora, mas prioriza permanecer no exterior. Arias é avaliado em aproximadamente 15 milhões de euros por sites especializados em transferências. O Wolverhampton, por sua vez, classifica ele em valores superiores, mas pode alterar os planos caso seja rebaixado. O preço de mercado está dentro dos padrões que Flamengo e Verdão podem pagar, embora os clubes saibam que a preferência de Arias é ficar na Europa, e caso volte para o Brasil, o Fluminense estaria à frente como prioridade. O Besiktas pretende dar a cartada final no fim da temporada. A janela está disponível para novos movimentos, mas não está nos planos dos ingleses perder um atleta importante do elenco na atual fase crítica. Após meses atuando na Premier League, Arias finalmente desencantou com as cores dos Lobos e marcou um dos gols da única vitória dos Lobos na temporada contra o West Ham. Na temporada atual, por todas as competições, são 22 jogos disputados e apenas um gol marcado, sem registro de assistência. Arias não é titular absoluto, mas entra na maioria dos jogos. O Flamengo desiste de outros nomes e quer fechar com Richarlison para a temporada de 2026. Segundo Bruno Andrade, o clube não pretende agora avançar por Marcos Leonardo. A diretoria rubro-negra já trabalha com uma nova prioridade no mercado e considera mudar o foco caso não consiga fechar com um atacante ainda na janela. Ainda segundo o jornalista Bruno Andrade, o Mengão já definiu Richarlison como plano A caso opte por adiar a contratação de um atacante. A diretoria do mais querido avalia o cenário com cautela e não descarta esperar a próxima janela para investir em um nome de peso para o setor. O atacante do Tottenham é muito bem avaliado internamente, com a aprovação do Felipe Luiz e também de José Boto, que participam das decisões de futebol.
Richarlison tem o desejo de deixar o clube inglês após a Copa do Mundo e, além do Flamengo, desperta interesse de equipes da Arábia Saudita e da Turquia. Richarlison recebe cerca de 35 milhões de reais por ano em salários no Tottenham. O valor mensal é de aproximadamente 2,95 milhões de reais, enquanto os ganhos semanais giram em torno de 680 mil reais, números considerados muito altos para os padrões do futebol brasileiro. E também temos a saideira de notícias, que é o Flamengo anunciando a contratação do Vitão. Tem novo reforço na Gávea e ele é zagueiro. O Mengão oficializou a contratação do zagueiro Vitão, mais de uma semana depois do acerto com o Inter, antes da virada do ano, para assinar contrato até o fim de 2029. A demora no anúncio se deu porque o diretor de futebol José Boto estava na Europa e porque o Flamengo entendia não ter pressa para oficializar. Vitão será apresentado nesta sexta no Ninho do Urubu. O jogador atende a um requisito etário estabelecido pela diretoria rubro-negra, que visa contratar jogadores de no máximo 26 anos. O zagueiro já trabalhou inclusive com o diretor de futebol José Boto no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A transação por Vitão gira em torno de 10 milhões de euros, montante que corresponde a cerca de 65 milhões de reais na cotação atual. Além da quitação da dívida por Thiago Maia de 4,5 milhões de euros, o Flamengo ofereceu ao Inter pagar o restante do valor à vista. O clube também desembolsará uma quantia referente a luvas paga ao próprio Vitão. No elenco do Felipe Luiz, o zagueiro vai disputar a posição com Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, além dos jovens João Vitor e Iago. Ele terá o primeiro contrato com o grupo no dia 12 de janeiro, no Ninho do Urubu. E certamente, na minha humilde opinião, claro, como alguém que acompanha futebol, foi uma excelente contratação. Vitão chega para brigar, não para ser reserva, mas sim para ser titular. Pois é, rapaziada, mais um vídeo de Mercado da Bola chega ao fim e eu agradeço a você mais uma vez pela audiência. Verifica aí se tu não tá inscrito, eu acredito que tu já esteja, mas se não, bem-vindo à família. Até o próximo vídeo, você sabe que não vai demorar porque diariamente eu tô fazendo o possível para trazer o melhor conteúdo para você. Até o próximo vídeo, valeu!